Bom dia, bom dia. Bom dia, cara. Bom dia, Cris. Ana, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá frio aí? Pouquinho. É. Bom dia, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Já tinha falado aqui, Cris. Bom dia, Cris, Carla, Ana. Flávia, Vilma, bom dia. Inês, bom dia. Paola, Denise, bom dia, Denise. Edna, bom dia. Sejam muito bem-vindas ao nosso Despertando com Olhos do Amor. Hoje uma sessão muito boa. A gente classifica essa sessão como uma das sessões mais bonitas do livro Um Curso em Milagres, no sentido de despertar a gente mesmo, né? É a sessão que se chama O Sonhador do Sonho. É uma sessão que, para muita gente, ela serve como uma virada de chave mesmo. Então, vamos lá. Vamos se segurar aí na cadeira, na cama, e vamos com Jesus e com o Espírito Santo fazer a leitura dessa sessão, que realmente é uma sessão muito bonita mesmo. É isso. Bom Vamos dia, juntos. bom dia, Essa é a nossa Vivi. oração. Essa é a nossa Compreender, oração. compreender e experimentar o nome dessa sessão Hum. é a saída de tudo. Nossa, que lindo. E aí nós vamos, né, começar a entender, né, quem é o sonhador do sonho e quem é o herói do sonho, que é a sessão logo após o sonhador do sonho, tem a sessão o herói do sonho. Então vamos ver, né, de repente a gente faz uma Pode em ser um sequência da combo aí, outra, né? fazer um combo aí, né? Então vamos lá. Eu estava tentando achar uma oração aqui que estava numa lição, mas eu não achei a que eu queria. Mas vamos lá. Achei. Vamos lá então. Vamos iniciar então o nosso Despertando com Olhos do Amor. Eu vou fazer uma oração e é um parágrafo que está na lição 189, que é a lição Sinto o amor de Deus dentro de mim agora. Então, é um parágrafo muito lindo que a gente pode usar esse parágrafo como uma oração para a gente iniciar o nosso dia. É o parágrafo, quem quiser acompanhar e tiver com o livro e quiser acompanhar, é o parágrafo número 7. Então vamos lá. Faze simplesmente isto. Aquieta-te e deixa de lado todos os pensamentos sobre o que és e o que Deus é. Todos os conceitos que aprendeste sobre o mundo, todas as imagens que, que tens de ti mesmo. Esvazia tua mente de tudo o que ela pensa ser verdadeiro ou falso, bom ou mal, de todo pensamento que julga digno e de todas as ideias das quais se envergonha. Não retenhas nada, não tragas contigo nenhum pensamento que o passado tenha te ensinado
e nenhuma crença que tenhas aprendido com qualquer coisa anteriormente. Esquece-te desse mundo, esquece-te desse curso e vem com as mãos totalmente vazias ao teu Deus. Amém. Amém. Nossa, essa oração é muito poderosa, né? Nossa, muito linda, muito linda. É para a gente realmente aprender a suspender todos os nossos julgamentos, né? Então, né, a oração foi o parágrafo 7 da lição 189. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, hoje uma sessão nova, que é a sessão número 7 do capítulo 27. O capítulo 27 é a cura do sonho, e a sessão 7 é o sonhador do sonho. Então, vamos iniciar, então, é uma sessão um pouco longa, mas é uma sessão muito linda, e é uma sessão que eu classifico muito libertadora. Vamos lá, então. Página 624. O sonhador do sonho, parágrafo 1. O sofrimento é uma ênfase colocada em tudo aquilo que o mundo fez para te machucar. Aqui está claramente exposta a versão demente que o mundo tem do que seja a salvação. Como um sonho de punição, no qual o sonhador está inconsciente do que lhe trouxe o ataque a si mesmo, ele se vê atacado injustamente e por algo que não é ele próprio. Ele é a vítima dessa alguma outra coisa, uma coisa fora de si mesmo, pela qual ele não tem nenhuma razão para ser responsabilizado. Ele tem que ser inocente porque não sabe o que faz, mas apenas o que lhe é feito. Ainda assim, o seu ataque a si próprio continua evidente, pois é ele que carrega o sofrimento. E não pode escapar porque a fonte do sofrimento é vista fora dele. Nossa. Aqui, só para a gente começar, né, a pensar um pouquinho, né, e deixo aqui uma reflexão, porque realmente, assim, é até um pouco difícil de explicar ainda no comecinho sobre essa sessão, mas lembrar, né, que tem uma grande diferença entre a gente ser o sonhador do sonho e a gente ser o sonho em si. Então, assim, essa sessão ela vai trazer para a gente, né, que a gente não é o sonho, né? A gente não é o personagem desse sonho, a gente é o sonhador mesmo, a gente é aquele que sonha, né, que acha que está aqui nesse mundo. Então, sendo o sonhador do sonho, a gente também pode escolher despertar desse sonho a qualquer momento. E se a gente achar que a gente é o sonho, se a gente é o sonho, a gente é esse personagem que está preso no sonho, a gente é apenas um personagem. E aí então a gente não é mais o sonhador, não é aquele que sonha. Então isso de fato, né, é o que o ego quer que a gente pense. O ego quer que a gente pense que a gente é um sonho ou um personagem do sonho, né? E aqui Jesus está explicando para nós, está dizendo para nós que nós não somos o personagem do sonho.
Nós somos o sonhador do sonho. Nós somos aquele que está sentado na plateia do cinema com Jesus, né, olhando para o filme que está passando na tela. Então, o filme da nossa vida está passando na tela, mas nós não somos aquele personagem que está sendo passado na tela. Nós somos aquele que está sentado na plateia com Jesus e que pode escolher acordar desse sonho ou despertar desse sonho a qualquer momento. Essa escolha, né, é uma escolha que nós devemos fazer. Nossa, perfeito. Bom, eu particularmente amo essa sessão, assim. Ela já me tirou de muitos buracos. E fica fácil pra gente saber se eu tô identificada com esse personagem aqui. Na sentença 5, essa ideia de que eu tenho que ser inocente, porque eu não sei o que faço, mas apenas o que me é feito. Todas as vezes que eu me experimentar que eu sou uma vítima, eu tô identificada com esse personagem. Uhum. É um, é um ponto perfeito para a gente poder identificar isso, né? E obviamente não se sentir culpado, mas tomar o nosso lugar de direito como sonhador do sonho. Então, eu escolho a maneira como eu experimento esse sonho. O sonhador, ele escolhe, não o sonho, porque o sonho já foi sonhado, mas ele escolhe porque nós estamos revisando o sonho, né? Lembra? Tudo que a gente está assistindo aqui é passado, já passou. E eu posso, como o Lô disse, né, assistir. E então eu escolho os sentimentos que eu quero experimentar. Eu escolho. Por mais que seja difícil. Eu, na minha experiência, eu já falei, estou falando isso sempre, porque eu quero reforçar isso, porque isso é a chave. Eu sou muito teimosa nesse sentido. Jesus, eu quero experimentar aqui que eu posso mudar o meu estado interno, porque é sobre isso. Tô cansada de achar que algo está sendo feito a mim, né? E nesse instante eu abro a minha mente e vou para dentro junto com ele, sabe? Que é o meu lugar de direito, que é o único lugar mesmo que pode ser feito algo, né? Então, muda tudo. Então, essa sentença 5 aqui, ela é o medidor para a gente saber se eu estou misturada com esse sonho, né? Identificada, ou seja, identificada com esse personagem, com Patrícia. E sendo Patrícia, eu acredito que tem Luciano fora de mim, Ciclano, Beltrano, e que eles fazem algo a mim, né? E não o sonhador do sonho que entende que tudo que está sendo projetado é um conteúdo de um sistema de pensamento irreal, que é o sistema de pensamento do ego, né? É irreal. Então, eu dou esse passo atrás e assisto, né? Muito junto com Jesus, óbvio, com o Espírito Santo, porque isso é impossível a gente fazer sozinho, né? A gente não consegue mesmo, porque nossa mente está dividida, né? A gente precisa de muita ajuda ainda, né? Como diz Jesus,
em algumas partes do livro, vai chegar um momento que você se funde, né? Que você não mais precisa de ajuda, né? Você se funde, mas ainda a gente precisa de muita ajuda aqui Hum. para fazer esse movimento. Mas a decisão de fazer esse movimento é nossa. Jesus, Espírito Santo, Deus, ninguém pode tomar essa decisão pela gente. Só nós mesmo, né? Como tomadores de decisão, como filho que somos, né? É, a gente pode tomar essa decisão agora, aqui, né? Então, e é fácil isso, sabe? Fácil assim, né? É simples. Muitas vezes não é fácil, né? Dependendo do conteúdo que está sendo apresentado na vida, né? Nisso que parece ser a vida da gente, pode ser que seja mais difícil, mas é simples. Mas com um pouquinho, sabe, de disponibilidade, de não mais querer experimentar as coisas desse jeito que a gente sempre experimentou, a gente consegue muita coisa. Passos, é, assim, importantes nesse retorno para casa, né? Então, é isso. Hum. E logo no comecinho ali, né, na sentença um, ele diz assim: o sofrimento é uma ênfase colocada em tudo aquilo que o mundo fez para te machucar. Então, sempre que a gente tiver se identificado com o mundo, com o nosso corpo, achando que a gente é esse corpo, né, e que nós somos vítima do mundo, né, a gente está identificado com o personagem, a gente está identificado com o nosso ego, e aí a gente vai ficar preso no sonho, né? Então, depois ele fala lá na última sentença, e não pode escapar porque a fonte do sofrimento é vista fora dele, né? Então, assim, essa projeção, né, tudo isso que acontece fora da nossa mente, sempre quando a gente está identificado com isso, né, é como se a gente voltasse para a tela do nosso do filme da nossa vida. É quando a gente se identificou com isso, a gente se identificou com o ego, a gente volta para a tela. Quando a gente dá um passinho para trás, né, e pede ajuda para o Espírito Santo, para Jesus, é como se a gente voltasse instantaneamente e sentasse na plateia para assistir o filme da nossa vida com o Espírito Santo ou com Jesus, né? Então, o sofrimento é uma armadilha, vamos dizer, do ego para manter a gente preso no sonho, para manter a gente preso no personagem do sonho, achando que a gente é o herói do sonho, né? Mas não, agora Jesus vai começar a mostrar para a gente que a gente não é esse personagem, né? Que nós somos o Filho de Deus, que tem o poder, como a Paty falou, que tem o poder de decisão para despertar desse sonho. Ai, gente, é demais isso. Uhum. Ai, eu amo isso. Meu Deus. Vamos lá, parágrafo 2. Olha ele aí falando pra gente. Agora está sendo mostrado a ti que podes escapar. Nossa, vamos entrar em contato com isso que ele tá falando pra gente. Agora está sendo mostrado a ti que podes escapar. Quem pode recusar um convite desse? Uhum. Tudo, vamos lá. Ai, adoro. Tudo o que é necessário é olhares para o problema assim como é, e não do modo como tens colocado.
Como poderia existir uma outra forma de se resolver um problema que é muito simples, mas foi obscurecido por escuras nuvens de complicação feitas para manter o problema sem solução? Eu vou repetir essa sentença, que na verdade é uma pergunta. Como poderia existir uma outra forma de se resolver um problema que é muito simples, mas foi obscurecido por escuras nuvens de complicação feitas para manter o problema sem solução? Sem as nuvens, o problema emergirá em toda a sua simplicidade primitiva. A escolha não será difícil, porque o problema é absurdo quando visto com clareza. Ninguém tem dificuldade de tomar uma decisão para permitir que um problema simples seja resolvido, se esse problema é visto como algo que está ferindo-o e é muito fácil de ser removido. Eu vou repetir essa sentença 6. Ninguém tem dificuldade de tomar uma decisão para permitir que um problema simples seja resolvido, se esse problema é visto como algo que está ferindo-o e é muito fácil de ser removido. Então, aqui, nossa, Jesus está realmente nos chamando para reconhecer o verdadeiro problema. Né? Tudo que aparecem no mundo aqui como problemas para a gente vem de um único problema. Só que, como ele disse aqui, esse único problema ele está obscurecido por nuvens e fragmentado em trilhões de problemas que a gente vê aqui no mundo, né? E aí aqui, ó, quando você recua, né, com o Espírito Santo, quando você dá um passo atrás, porque ele vai te responder o único problema inexistente, mas que a gente acredita ainda, né, que é a gente estar separado de Deus. Esse é o único problema. Aí ele fala: a escolha não será difícil, porque o problema é absurdo quando visto com clareza. E é essa experiência que o Espírito Santo nos dá quando a gente toma essa decisão, dá um passo atrás e se abre para experimentar. E aí a experiência é de cada um, né? Mas é isso que ele vai trazer. É isso que você vai experimentar na sua mente. E aí você toma o teu lugar de sonhador do sonho. E não mais, você se desloca do sonho. É isso que Jesus está ensinando a gente aqui. A se deslocar do sonho e assistir esse sonho, né? Que é o que ele fala aqui, ó, na 2. Tudo que é necessário é olhares para o problema assim como é, e não do modo como tens colocado. Porque a nossa interpretação enquanto identificados com esse personagem, o Luciano realmente fez algo para mim.
Aí, quando eu dou um passo atrás, porque eu sei que esse lugar não vai ter saída. Por que que não vai ter saída? O Luciano fez algo para mim, então tá, eu vou tomar as providências, eu nunca mais vou falar com o Luciano, e aí acabou os meus problemas, né? Não, daqui a pouco vem outro, que não se chama Luciano, mas tem outro nome, mas trazendo o mesmo conteúdo, até que eu fale, opa, de novo aqui, tem que ter um outro jeito, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Então parece que eu tô olhando pro problema de maneira equivocada. Eu acho que não é isso que está acontecendo. Jesus, o que está acontecendo aqui? Ah, gente, só precisa dessa pergunta. Hum. Mas o que que às vezes eu faço? Não, é o Luciano, é o Luciano, é o Luciano, é o Luciano, é o Luciano. Até eu esgotar. E tá tudo bem, viu, gente? Até eu esgotar e eu mesmo experimentar que não vai adiantar eu exterminar o Luciano da minha vida, eu matar o Luciano, eu, sei lá, nunca mais falar com o Luciano. Mas todo o conteúdo do que parece que o Luciano traz, ele tá em tudo na minha vida. Pode olhar. Você experimenta, a gente experimenta o mesmo conteúdo em tudo. Por quê? Porque é um único problema. Né? Eu sei que é simples. Na teoria é simples. Na prática, a gente tem muita resistência. Mas a gente está aqui, né, para dar esse passo juntos, sabe? E se abrir, e se talvez tivesse um outro jeito, sabe? Se talvez. Hum. Nossa, gente. É perfeito e é maravilhoso. Nossa, é muito importante isso mesmo. É, esse questionamento que a Paty trouxe é sempre muito importante a gente fazer, porque quando a gente questiona as situações aqui no mundo, né, que a gente acha que nós estamos vivendo, né, a gente sai do automático do ego, né, porque enquanto a gente não faz, né, não questiona, a gente continua imerso no sonho, né? E é isso que o nosso ego quer que a gente continue fazendo, porque, né, essa simplicidade que Jesus fala aqui, né, está escrito em duas linhas, né, na lição 79 e na lição 80, né? Um problema, uma solução, né? O problema foi a crença na separação de Deus. E a solução ele já mandou para a gente, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a resposta, né, para essa crença na separação, né, É, que no livro Curso em Milagres é chamado de expiação. Né? Então, o plano de expiação do Espírito Santo, né, é ele, vamos dizer, nos convencer, obviamente que na nossa mente, e não no mundo, de que a separação de Deus nunca aconteceu. Né? Então, essas nuvens que ele está falando aqui, né, é como se fosse uma cortina de fumaça que o nosso ego faz para a gente não olhar para o problema. o Né? único problema, né? O Porque único numa outra problema, lição ele fala que eu reconheça o problema para que ele para que possa ele ser seja resolvido. resolvido. Exato, Entendeu? Eu exatamente. preciso reconhecer, né, o Uhum. verdadeiro problema, né? Mas o ego não deixa, o ego fica, não, é o Luciano, é o Luciano, é o Exato, Luciano, é o Luciano exato. teu problema. Teu problema é o governo, teu problema é o teu trabalho, teu problema é sua mãe, teu problema é teu pai, teu problema é teu filho, é não sei o quê. É isso.
Uhum. Exato. Entende? A minha Isso. decisão, aí é que entra o meu poder aí é que entra a minha teimosia, gente. Uhum. Sabe? Mesmo eu não acreditando, mesmo eu tendo certeza que meu problema é o Luciano. Mas eu sou teimosa, teimosa. Hum. Não, não é Jesus. Você me fala e eu quero experimentar que isso é não é o Luciano o meu problema. Eu me abro para experimentar, sabe? Não é isso que eu tô acreditando agora, mas é isso que eu quero acreditar, sabe? E ser muito firme, sabe? Porque é muito tentador mesmo, né? Hum. Não, perfeito. E assim, né, como a Paty trouxe, esse problema e essa solução, elas não estão no mundo. Isso é muito importante a gente Hum. se lembrar. Esse problema e essa solução, elas estão na nossa mente, né? O ego não vai achar que isso é simples, né? Ele vai falar que nós temos muito problema para resolver no mundo, mas muito problema. Só que a gente já sabe, por experiência própria, né, que quando você resolve um problema, aparece outro, que aparece outro, que aparece outro, e que não tem fim. Não tem fim. Então, o mais importante disso tudo é a gente se conscientizar de que o problema está na nossa mente, que é uma correção que nós temos que fazer, né, da crença da separação do nosso pai, né? E aí, os problemas no mundo, a gente vai, né, com essa mudança na percepção, a gente vai também conduzindo tudo que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente, Hum. escolhendo de novo. Quando a gente não estiver em paz, a gente, né, faz uma nova escolha e continua, né, fazendo tudo que a gente tem que fazer, mas agora com a mente corrigida, né, agora com um novo guia na nossa vida, que é o Espírito Santo, e não o nosso ego. Então é É muito isso. importante a gente se lembrar disso daí, né? Porque, de novo, o ego ele vai ficar deixando a gente preso no mundo, né? Buscando solucionar os problemas no mundo, né? Só que os problemas não têm fim, eles não acabam, né? Isso. Então, essa é uma grande armadilha do ego, de deixar a gente preso no mundo e não voltar para a nossa mente, aonde a correção tem que realmente acontecer, né? Isso. E é isso, porque não parece, né? Porque daí o ego fala, ah, então, e aí, como é que você vai resolver? Você tem que resolver isso aí, ó. Uhum, Ótimo, você vai resolver. Só que antes, você vai estabelecer a sua meta. Antes, você vai reconhecer qual é o problema. hum, Gente, só testa. Testem isso. Só hum, testa. Como tudo muda. No sentido interno, tá? Porque o problema que parece do mundo vai continuar ali. Só que a tua percepção dele vai ser completamente diferente, hum. sabe? E o resultado dele já não mais está na frente como sendo o medidor da sua paz. Porque esse é o problema, né? A gente coloca eu coloco toda a minha paz nas mãos do Luciano. E é ele quem tirou a minha paz. É ele que é a causa do meu sofrimento. Nossa, isso é assim. Uhum. Esse treino é perfeito, gente. É perfeito. É, Uhum. nossa. E é muito importante isso que a Paty trouxe, sabe? Porque assim, não quer dizer que a gente não vai resolver os problemas no mundo. Sim, sim. Os problemas da nossa vida, do cotidiano nosso, sim, nós vamos continuar. Mas quando a gente estabelece a meta, que acima de tudo eu quero a paz, muda tudo. A experiência é outra. Parece que não, mas É muda outra tudo. experiência, Muda tudo. sabe? Exato, É exato. outra, é outra. E É. isso não dá nem para falar aqui, é só experimentando para ver, né? Hum, Para só se abrindo mesmo para. Por isso que a chave da felicidade é a minha função. E qual é a minha função? É perdoar. Que é a prática do perdão, é isso. O que é o perdão, gente? É voltar para dentro, que é onde está o problema. uhum, A prática do perdão é essa, né? Por isso que a gente fala, não é sobre perdoar pessoas, né? É sobre o conteúdo da sua mente. Nunca foi fora, né? Então, é isso.
É isso. É muito perfeito. É, nossa. Lembra mais um parágrafo ou deixamos? Olha, eu acho que o 3 está extremamente ligado ao 4, Ok. porque ele vai falar um pouco sobre o mundo. Uhum. Mas ele vai continuar, né? Falando, não sei, amorzinho, se você quiser, a gente lê e amanhã a gente lê de novo. Quer dar mais um passinho? Vamos? Vamos ler então mais um parágrafo, então, e aí Bora? depois a gente, né, deixa esse parágrafo como uma reflexão, vamos se dizer, né, para o nosso Isso. dia, e Então amanhã a gente vamos. retorna com ele, então. Vambora. Parágrafo 3. O raciocínio, entre aspas, pelo qual esse mundo é feito, no qual se baseia e pelo qual ele é mantido, é simplesmente o seguinte: dois pontos. Tu és a causa do que eu faço. A Uhum. tua presença justifica a minha cólera, e tu existes e pensas à margem de mim. Enquanto atacas, eu tenho que ser inocente, e aquilo que eu sofro é o teu ataque. Ninguém que olhe para esse raciocínio, entre aspas, exatamente como é, pode deixar de verificar que ele não procede e não faz sentido. Apesar disso, parece razoável, porque parece que o mundo está te ferindo. E assim, aparentemente, não há necessidade de ires além do óbvio em termos de causa. Nossa, que parágrafo lindo. Ai, gente, essa sessão é maravilhosa. Eu amo, eu amo. Nossa. Eu acho que nós vamos ter que deixar para amanhã mesmo essa reflexão. Né? Mas é porque dá bastante conversa aqui. Mas basicamente, Nossa, gente. Jesus está falando que o mundo ou o que você fez para mim justifica a minha raiva, né? Por quê? Porque é muito real que você fez para mim. Você me atacou, então se você me atacou, justifica eu contra-atacar, né? Claro. Então, nossa, uau, Não. uau, É né? isso, gente. E deixa, gente, deixa levantar, tá? Porque é isso. É pra isso. Levanta uma ira, assim, quando você lê isso, não é? Por Hum, isso que é perfeito, sabe? Porque o ego levanta. Levanta mesmo, tipo, hum, como assim? Como hum, assim? hum, Né? E é pra isso, sabe? É pra hum, isso. É... E essa sessão, assim, gente, eu repito, assim, olha, ela já me tirou de cada lugar. E é assim, sabe? É tanto esclarecimento, é tanta. Fica óbvio, sabe? Você fala, meu Deus, é assim. hum. Isso não tem saída. Nesse lugar não tem saída, Jesus. Então, realmente, eu tô aberta. Eu É, desisto, desisto. Bora hum, sair do deserto, porque é isso. É hum, sair. É sair do deserto. Não é procurar água no deserto, não é procurar abrigo no deserto, não, é sair. Sai, né? Porque a água e o abrigo no deserto continua sendo uma miragem. Só vão te manter no deserto e te enganar, É isso né? aí. Amor, teve uns comentários aí. Eu vi que a Célia colocou lá no comecinho, obrigado, queridos, pela disponibilidade de nos facilitarem tantos insights Hum, milagrosos para que usemos no nosso cotidiano. Nossa, que lindo. Obrigada por decidir que seja assim, Célia. É isso. nossa, é a nossa oração, Célia, é É a isso oração de aí. todos nós. É só Obrigado, por viu? isso que a gente está aqui, para a gente experimentar esses insights junto com vocês, através da nossa decisão conjunta. Olha Exato. só. Que lindo, né? Aí a Ana colocou: não posso me separar da verdade, dando autonomia ao meu comportamento. Exatamente. Muito Exatamente. bom, Ana. Muito bom. Ah, Eu Vivi, vivi. vou comer essa sessão.
Estou Tô precisando precisando muito. muito. Vem comigo, Vem Espírito comigo. Santo. É isso, chama ele. É isso, Chama, Vivi. pô, vai É. os vocês dois ali, vai, assim, com muita gentileza, sem Sim. culpa, sabe? É muito importante, gente, sabe? Porque ela é uma sessão que ela levanta, por isso que precisa ser muito juntinho mesmo, para não cair na culpa, mas e sim para o clarear da mente, sabe? Fala, meu, é isso que eu tô decidindo aqui. Não, eu não quero mais decidir isso, Jesus. E eu não sei como isso vai Uhum. ser desfeito na minha mente. Mas essa já não é a minha parte. A minha parte é manter essa decisão, porque eu quero experimentar a partir de agora, sabe? É Uhum. isso. É. É Vamos embora. isso. Vamos lá, Vivi. Vamos lá. Então, nossa, obrigado por vocês estarem aqui sustentando, né, esse encontro e um lindo dia para todos. E amanhã a gente volta com É mais isso. uma sessão, mais um capítulo, mais um episódio da sessão O O Sonhador do sonhador do Sonho. sonho. Ó, Sonhador do essa Sonho. série vai bombar, hein? É, lembrando que nós não estamos no filme, nós estamos assistindo o filme. Isso que é muito Isso. importante. Muito importante. Então tá. Beijo. Um beijo, pessoal. Tchau.